Glória a Deus. Lucas capítulo 24, versículo 28. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu na presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinham acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Falavam eles ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: que a paz esteja com vocês. Eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade, porque o espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés, e por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e como estavam admirados, Jesus lhes disse: vocês têm alguma coisa para comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Então Jesus os levou para fora até Betânia, e erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém cheios de alegria, e estavam sempre no templo louvando a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos hoje concluindo o Evangelho de Lucas, essa segunda parte do capítulo 24, e aí nós percebemos Jesus se revelando claramente aos discípulos. Os irmãos lembram que nós lemos deste encontro com dois discípulos no caminho de Emaús? Eles conheciam a Jesus, mas não reconheceram a Jesus. Jesus estava do lado deles, mas eles, a Bíblia diz que estavam como que impedidos de enxergar Jesus por causa da tristeza deles. Quantas vezes a nossa tristeza ou sentimentos que afetam a nossa alma estão nos impedindo de reconhecer Jesus? Nós até o conhecemos, sabemos que Ele é o Senhor, mas a gente não reconhece a presença dEle no nosso caminho por causa da tristeza, por causa de sentimentos que vão, de alguma forma, tornando a nossa alma insensível à presença dEle. E aqui a gente percebe Jesus se revelando mais uma vez aos seus discípulos. Primeiro, Ele se revela entrando na casa dos dois discípulos. Percebam aí comigo, capítulo 24 de Lucas, no versículo de número 28, Jesus estava se aproximando da aldeia com eles, e Jesus falou que ele ia passar adiante, que ele ia seguir. Mas os discípulos convenceram Jesus, falando: fique conosco, já é tarde o dia, está chegando ao fim. É uma característica do povo
dos tempos do Novo Testamento, entre os judeus, a questão da hospitalidade. Eles perceberam naquela pessoa que estava ao lado deles um conhecimento da palavra de Deus, eles estavam se sentindo de alguma forma edificados, eles não sabiam que era Jesus, mas eles falaram: entra, e Jesus entrou. Sabe, amado, toda vez que a gente abre o coração, Jesus se manifesta de uma maneira mais profunda e íntima da nossa vida. Jesus entrou na casa deles e ali eles foram partir o pão. No versículo de número 30 diz que eles estavam à mesa e Jesus pegou o pão e o abençoou para partir. Também um hábito das famílias judaicas até os dias de hoje. Antes da refeição principal, partiu o pão, em um sentido simbólico. E nós sabemos que Jesus pegou essa refeição antes da cruz, ele pegou essa refeição que era comum entre os judeus e tornou-a agora uma ordenança ou um ato simbólico da morte dele por nós. E o texto diz que quando Jesus partiu o pão, versículo 31, os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Ou seja, nossos olhos só reconhecem Jesus quando eles são abertos pela graça de Deus, são abertos pela iluminação do Espírito Santo. Jesus então de alguma maneira abre os olhos deles. Alguns acreditam que eles reconheceram que era Jesus pela forma que Jesus partiu o pão. O texto não deixa isso muito claro, pois eles, como bons discípulos, deveriam já ter visto Jesus fazer isso algumas vezes. Outros acreditam que eles reconheceram porque quando Jesus partiu o pão, de alguma maneira eles viram as marcas da cruz nas mãos de Jesus. Tudo isso é possível, mas não é tão claro no texto. O mais importante é perceber que nós só reconhecemos Jesus pela obra da graça dele, iluminando os nossos olhos. Agora, essa graça de Deus, ela também é derramada quando a gente abre o coração, quando a gente convida Jesus para entrar em nossa casa, convida Jesus para este lugar de intimidade, para entrar nas áreas da nossa alma que estão confusas, que estão sendo de alguma forma confundidas pelo desânimo, pela tristeza, pela dúvida, pela incredulidade, às vezes até mesmo por frustrações como eles estavam, mas eles abrem a casa para que Jesus entre, e Jesus se revela a eles, e eles reconheceram Jesus. E é interessante no versículo 31, que diz que assim que eles reconhecem a Jesus, Jesus desaparece da presença deles. Por que Jesus fez isso? Você acha que foi apenas por uma questão sem nenhuma razão? Jesus simplesmente quis fazer isso? Amado, isso nos mostra algo tremendo na palavra de Deus. Há momentos que o Senhor vai abrir os nossos olhos, nós vamos perceber a presença dele. Há momentos que o Senhor quer nos ensinar a andar pela fé, sem vê-lo com os olhos naturais, mas com a convicção que ele está conosco. Jesus desapareceu dos olhos naturais, mas Jesus estava dentro deles a partir daquele momento. A revelação da cruz e da ressurreição estava viva dentro deles, e eles mesmos reconhecem isso, versículo 32, dizendo: na verdade, o nosso coração ardia no peito quando ele falava e quando ele nos explicava as Escrituras. Que coisa maravilhosa! Nós precisamos ter um coração que queima quando nós ouvimos as Escrituras. A palavra de Deus simplesmente explicada, não é invenção, não é fantasiar em cima de textos bíblicos, falando coisas mirabolantes que alguns acabam fazendo para impressionar as pessoas, não é inventando alegorias para surpreender a nossa imaginação. Jesus simplesmente explicava a palavra, isso era suficiente para queimar o coração deles. Amado, nós vamos reconhecer Jesus quando o nosso coração for aberto às Escrituras, quando a Bíblia e a realidade de quem Jesus for suficiente para fazer o nosso coração queimar, amar Jesus e fazer a vontade dele. A palavra de Deus tem que ser suficiente para nós, e não fantasias humanas ou sentimentos gerados pela capacidade simplesmente do homem de manipular muitas vezes a alma das pessoas carentes ou
de maneira imatura, sendo conduzidas por falsos ensinos. Jesus simplesmente desaparece porque Jesus queria mostrar o seguinte: a minha palavra está em vocês, e eu estarei com vocês todos os dias, mesmo quando os olhos naturais de vocês não puderem me ver. A Bíblia diz que mais bem-aventurados são os que não viram e creram. Nós vivemos esse tempo, onde nós vamos precisar caminhar cada dia mais pela fé, na palavra de Deus, no caráter de Deus e na realidade que Jesus está vivo, Ele ressuscitou e Ele voltará. A partir do versículo 33, a gente percebe que na mesma hora que os discípulos reconheceram que Jesus estava vivo, estes dois, observe comigo, que eles voltaram para Jerusalém, de onde eles não deveriam ter saído. Porque a última ordem de Jesus era para que eles permanecessem em Jerusalém, para que o Espírito Santo, quando viesse, eles estivessem ali esperando, juntos. E esses dois discípulos já estavam se distanciando de Jerusalém. Quantas vezes nós estamos nos distanciando do lugar onde Jesus mandou a gente permanecer? No lugar da espera nele, da confiança nele, no lugar da dependência dele. E eles voltam para Jerusalém. Eles encontram os outros 11 reunidos, versículo 33, e ainda outros que estavam com eles. E quando eles chegam lá, eles diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. E aí os dois entraram, no versículo 35, e contaram o que aconteceu com eles. E neste momento, no versículo 36, diz que enquanto eles falavam, Jesus aparece de novo no meio deles. Que coisa maravilhosa. Amado, nós vamos reconhecer Jesus, percebendo que Jesus, Ele quer se manifestar na nossa unidade, na nossa comunhão. Agora estavam todos reunidos ali. Uma coisa interessante é que unidade atrai o derramado do Espírito Santo. E o derramado do Espírito Santo aperfeiçoa e aprofunda sempre a unidade. Uma coisa está ligada à outra. Eles estavam reunidos ali, compartilhando a realidade, a experiência de cada um. E no versículo número 36, Jesus entra e diz: que a paz esteja com vocês. Eles ficaram assustados, com medo. Versículo 37, ainda achavam que era um espírito. Achavam que Jesus estava ali, mas não tinham o corpo deles. Eles achavam que estavam tendo uma visão. Amado, porque a reaparição de Jesus era algo tão fora do entendimento deles, que eles não conseguiam explicar, mesmo vendo. Eles não conseguiam entender. E aí o texto diz que Jesus mesmo começa a aquietar o coração deles. Versículo 38. Por que vocês estão assustados? Por que vocês estão cheios de dúvida? E Jesus mostra as mãos, mostra os pés. E Jesus fala: olha aqui, olha, um espírito não tem carne nem ossos. Vocês estão vendo. E aí no versículo 41, por eles não acreditarem, Jesus falou: vocês têm alguma coisa para comer? É muito interessante isso, porque o apóstolo Paulo vai usar essa revelação para mostrar que a ressurreição de Jesus foi literal. Não foi uma visão que eles tiveram de Jesus. Eles viram, tocaram, e o apóstolo Paulo diz: nós comemos com eles, com ele. Essa revelação é dada pelos apóstolos no Novo Testamento. Comemos com Jesus, mostrando que o corpo dele glorificado, ressurreto, ao mesmo tempo que era um corpo sobrenatural, que atravessava a parede, que desaparecia, era um corpo real, que comia, que se alimentava. E assim você vai ver no final do Evangelho de João também, que ele comia ali pão e peixe com os seus discípulos. A realidade dele. E amado, agora está a chave espiritual que nós não podemos deixar passar sem um destaque essencial. Olhe comigo, versículo 44. A seguir, Jesus começou a lhes dizer, e ele diz: são essas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Amado, aqui, Jesus reaparece para os discípulos e lembra a eles, ou relembra, a mensagem que Jesus ensinou o tempo todo. Jesus relembra para eles a mensagem principal de todos os seus ensinamentos. Qual é a mensagem principal de todos os ensinamentos que Jesus já havia dado a eles? Ele está dizendo aqui, no versículo 46. E ele disse: assim está escrito, que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações,
começando em Jerusalém. Então Jesus está dizendo o seguinte: está escrito. Quando ele diz está escrito, ele está dizendo em toda a Bíblia, de Gênesis a Malaquias. O que está escrito de Gênesis a Malaquias, segundo Jesus? Está escrito que o Cristo ia sofrer, ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome o evangelho ou o arrependimento seria pregado para a remissão de pecados a todas as nações. E Jesus diz isso no versículo número 44, que isso está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, se você perguntasse a Jesus, o que a Bíblia, o Antigo Testamento todo fala, qual é o tema principal? Jesus está aqui dizendo. O tema principal da Bíblia é Cristo, o Messias que viria, morreria, ressuscitaria, e o seu nome seria pregado a todas as nações da terra. Onde está escrito isso? Em Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Todo o Antigo Testamento, 39 livros, fala sobre Jesus. Você pode pegar os estudos hoje, que há acesso que nós temos, e perceber, Cristo está em toda a aliança do Antigo Testamento. Toda a palavra fala que ele viria, morreria, ressuscitaria, e que deveria ser pregado para todas as nações da terra. Ou seja, a missão de pregar o evangelho a todas as nações da terra não está em Mateus, apenas em Atos. Se tirar Mateus e Atos da Bíblia, a Bíblia toda continua sendo missões, missiológica, cristocêntrica. Toda a Bíblia, ela está falando sobre Jesus, apontando para Jesus. Mas como que os judeus liam e não entendiam? E como que os evangélicos, nós lemos e não entendemos isso? Porque isso só é entendido por revelação. Olha aí comigo, versículo 45. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Irmãos, se nós não tivermos o entendimento aberto pelo Espírito Santo, nós podemos ler a Bíblia, decorar a Bíblia, ensinar a Bíblia, mas não compreender a centralidade de Jesus e a urgência da obra missionária. Isso é revelação do Espírito. Jesus ensinava para os discípulos pessoalmente todos os dias, e eles não conseguiam entender a morte e a ressurreição dele. Será que nós não precisamos hoje ser humildes o suficiente para clamar todos os dias ao Senhor e ao Espírito Santo, para que a gente tenha revelação da centralidade de Jesus na nossa vida cristã e na nossa vida missiológica, que nós possamos ter uma vida realmente missional, voltada para ganhar vidas, para tocar nações, para orar, interceder e cooperar com a obra missionária, para que o Evangelho chegue aos lugares que ainda não chegou. Só pelo Espírito Santo nós temos essa revelação. É Ele que abre o nosso entendimento. É revelação. A visão cristocêntrica e missiológica é dada pelo Espírito Santo. Por isso Jesus ainda diz para nós, versículo número 48, vocês são testemunhas dessas coisas. E aí Jesus conclui a palavra dele aos seus discípulos dizendo o seguinte, versículo 49, eu envio sobre vocês a promessa do meu Pai, permaneçam na cidade até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Amado, eles conheceram a Jesus, eles viram Jesus ressurreto, eles compreenderam as Escrituras, mas eles precisavam ser cheios do Espírito Santo. Às vezes nós paramos no meio de alguns processos de Deus. De tempos em tempos nós precisamos ser revestidos do poder do Espírito Santo. E isso acontece com busca, com jejuns, com quebrantamento, com humildade, com aprendizado um com o outro, com ministração, onde nós recebemos e buscamos mais do Senhor, mesmo tendo visto Jesus ressurreto. Jesus fala, agora vocês aguardem. Jesus lembra a eles a promessa, para que eles aguardassem a vinda do Espírito Santo. Ele diz, eu enviarei, eu vos envio, sobre vocês eu envio a promessa do meu Pai, permaneçam na cidade, até vocês serem revestidos do poder que vem do alto.
Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes no dia mau e depois de vencer tudo, permanecer inabalável. Como nós, às vezes, nós fantasiamos a vida cristã e achamos: eu já entreguei a vida a Jesus e agora eu vivo uma vida moralmente equilibrada, boa, não faço mal nenhum a ninguém. E aí a gente começa a limitar a vida cristã apenas a uma vida moralmente saudável. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, para que a gente possa ser esses discípulos que vão continuar pregando o Evangelho, vivendo o Evangelho e anunciando o reino de Deus, até que todas as nações conheçam que o Cristo foi morto, ressuscitou e Ele voltará, e essa mensagem saia não apenas dos nossos lábios ou intelecto, mas flua do nosso espírito, de um espírito que experimenta todos os dias esse fluir do rio, que é o Espírito Santo, fluir do rio das águas vivas através de nós. E como que termina o Evangelho de Lucas? O Evangelho que mais destaca a vida de oração, ensino de oração, as orações de Jesus. Percebemos isso o tempo todo. Começa com uma oração respondida. O Evangelho de Lucas é o Evangelho da oração, termina com os discípulos reunidos, adorando ao Senhor. Após Jesus os abençoar, no versículo 50, eles se reuniram para louvar, adorar, louvando ao Senhor, aguardando a vinda do Espírito Santo. Que nós possamos ser cheios do Espírito Santo nessa manhã, através da palavra, através da revelação do Senhor Jesus ressurreto, através de um coração aberto para novas iluminações do Senhor, para que a gente possa todos os dias contemplar a palavra, compreender a palavra, viver a palavra e não ser enganados pelo nosso próprio coração. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado, porque a Tua palavra ilumina os nossos olhos. E nós oramos: Espírito Santo, nos encha cada dia mais, para que nós possamos compreender as Escrituras como elas são e não como queremos, para que nós possamos todos os dias nos quebrantar diante dela, nos humilhar, nos arrepender, contemplar o Senhor Jesus pela fé, pelos olhos da fé, e manifestar o amor por Jesus, amando os perdidos, amando as nações, vivendo uma vida cheia do Espírito Santo. Nós pedimos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus.